Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso curso, de introdução aos métodos geofísicos, falando um pouquinho, sobre a geofísica aplicada no contexto aí da geotecnia, em projetos de engenharia civil e mineração principalmente. Então vamos iniciar nossa aula, abordando aí alguns objetivos principais. Primeiro, entendendo em que se baseiam esses métodos geofísicos, como em termos assim vantajosos e também desvantajosos, nós temos esses métodos nos nossos projetos de engenharia. Vamos também ter uma sensibilidade, quais são os métodos assim mais adequados para os projetos de engenharia, no quais aí, queremos abordar, e como selecionar esse método, perfeito? Bom, na situação prática, vamos ver aí um exemplo de uso da geofísica e como ele pode ou não auxiliar num projeto, e aí a gente também vai focar bastante como é importante identificar e conhecer qual é o método geofísico que está sendo utilizado, Um dos grandes problemas assim, em relação a métodos geofísicos, assim como topografia, é que os equipamentos utilizados, eles requerem um investimento inicial relativamente baixo se a gente for comparar, por exemplo, a empresas de investigação direta, Com isso, acontece que pessoas pouco experientes se aventuram nesse caminho, Então, tanto para a topografia, quanto para a geofísica, você, por necessidade, até de demanda de trabalho mesmo, que é muito elevada, contrata alguma determinada empresa. E essa empresa ela não tem a expertise necessária para aquele método. E aí, às vezes, ela te orienta mal, Às vezes ela faz um serviço mal, e a sensação que sai disso tudo é que um método não funciona. Ele não serve como uma ferramenta de auxílio aí a uma identificação de problemas geotécnicos, Mas essa premissa ela tem que ser muito bem avaliada, porque a gente pode cair nessas problemáticas relacionadas justamente a questões aí de empresas ruins ou então pessoas, técnicos ruins atuando nessa problemática. E esse feedback negativo vai passando de projeto para projeto, de gestor para gestor, e acaba que a geofísica muitas das vezes fica sendo um método subutilizado, Mas tem vantagens excelentes em relação à geofísica. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Então, esses são os assuntos principais, que já estão totalmente atrelados aí aos objetivos da nossa unidade. E a primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: em que se baseiam esses métodos geofísicos? Por quê? Porque dependendo do que eles forem baseados, a gente vai conseguir direcioná-lo o método sendo compatível com a nossa necessidade de engenharia. Então, basicamente, os métodos geofísicos, eles têm uma relação de medidas de propriedades, físicas que existem lá no nosso meio. Então, dependendo do tipo de propriedade física que é observada, eu tenho um método que é capaz ou é responsável por fazer essa leitura e, na verdade, essa conversão de leitura da minha propriedade em algo que eu vá utilizar e correlacionar no meu projeto. Lembrando que o método geofísico, nessa própria concepção do que eu já estou falando aqui, ele é um método indireto, ou seja, eu não consigo coletar uma amostra em profundidade, na verdade ele não coleta essa amostra em profundidade, simplesmente ele faz uma leitura passiva ou ativa da minha propriedade de engenharia, A gente vai ver um pouco mais sobre essas duas formas, No meio. Então, por exemplo, eu posso ter lá uma propagação de onda sônica,
eu posso ter a propagação de uma onda elétrica, eu posso ter a propagação de uma onda eletromagnética, enfim, eu tenho uma leitura de uma determinada energia, né, um elemento, melhor dizendo assim, que eu insiro no meu meio e eu faço a captação do retorno desse sinal que eu estou lendo ali naquele meio. Dependendo da variação desse sinal, eu vou ter uma correlação. E em função dessa correlação, eu vou projetar essa interpretação para o meu projeto. Por isso que é muito importante, né, e aí já pegando o contexto das vantagens e desvantagens, utilizar o método geofísico sempre associado a um método direto. Né? Por quê? Porque como o método geofísico ele não coleta amostras, né, e essa é uma das grandes desvantagens desse método, eu não consigo saber o que eu tenho ali. Então eu posso ter diversas assinaturas geofísicas para coisas diferentes, né? E posso ter diversas assinaturas geofísicas semelhantes para coisas diferentes também. E o que vai me responder se aquela assinatura é ou não tal coisa é justamente uma sondagem que eu consiga acessar aquele local e ver o que é. Diante disso, qual que é o meu exercício aqui? Eu vou vendo se esse padrão que eu estou observando ali está sendo repetido, e aí talvez nesse ponto eu possa fazer um julgamento de redução de sondagens diretas, dado que essas anomalias geofísicas, né, que eu estou identificando lá são mais ou menos a mesma coisa, né, o mesmo material ou estrutura, né, geológica ali identificada, enfim. Agora, ele é muito vantajoso, tá? A grande vantagem dele é o seguinte, ele é um método muito rápido, que eu posso fazer uma grande área de abrangência. Então, para projetos, por exemplo, de viabilidade, ele é fundamental, porque eu não tenho que fazer aquela campanha de investigação muito longa, que demora muito tempo para acontecer, né, para ter algum dado, algum resultado. Com a geofísica, eu já consigo ter um norte, né? Pode ser isso, aquilo outro. Se eu tiver muitas interpretações diante de um único resultado, o que eu posso fazer? Ir lá e faço um método direto e vou sanar essa dúvida. Então ele consegue fazer um processamento desses dados também de uma forma muito rápida e já tem um resultado muito rápido. E áreas muito grandes também, né? É uma grande vantagem desse meu método geofísico. Agora, eu não consigo coletar as amostras. É uma grande desvantagem desses métodos, né? Agora, em relação à vantagem também, muitas das áreas que eu vou investigar necessitam de licenciamento ambiental. E esse é um método que não é invasivo. Então, eu consigo fazer lá com uma supressão mínima, fazer um caminhamento, né? E esse método geofísico eu posso usar não só por caminhamento, posso usar também dentro de um furo de sondagem existente, posso usar sobrevoando uma área. Então, eu não tenho uma necessidade de ter contato, né, também com o meio. Eu consigo fazer essa leitura, né, de diversas formas. Agora, em termos de desvantagem, o que eu acho mais crítico é justamente o fato de você não conseguir ter uma amostra do método. Então, você tem que associar algum método para poder comprovar as suas hipóteses de campo, né? Outra desvantagem que eu já comentei anteriormente é que existem muitas empresas que fazem ensaios, né, ou investigações geofísicas e não têm a expertise técnica e acabam trazendo mais dúvidas para o projeto do que soluções, né? Outra desvantagem também é o seguinte, existem muitos métodos geofísicos, tá? Isso que eu digo assim, em relação aos os tipos dentro de uma determinada categoria. Só que, mesmo pegando categorias diferentes, eu posso abordar o mesmo tipo de problema. E essa abordagem pode não ser eficiente dependendo do método que eu escolho para cada categoria. Por exemplo, eu tenho um método que eu conheço como gravimetria, que ele é muito bom para identificar vazios em subsuperfície, né? Mas eu posso também usar eletroresistividade.
E essa eletroresistividade ela vai me dar uma anomalia também, caso tenha uma cavidade ali embaixo. Só que, por exemplo, eu posso ter uma cavidade que está preenchida por água, né? Então vai tender a dar uma resistividade baixa, ou posso ter um material condutivo ali embaixo, né? Que vai dar o mesmo sinal. Então, eu tenho que ter uma ideia do que o método é capaz de fazer e quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses métodos. Do contrário, eu não vou conseguir ter as minhas hipóteses solucionadas. Na verdade, eu vou trazer mais dúvidas para os meus projetos. O que é muito comum ser feito é associar alguns métodos geofísicos para identificar o mesmo problema. E aí, dependendo do que eu for obtendo de resposta, eu vou convergindo ou divergindo para uma determinada direção, né? Outro ponto também, pegando essa parte do método, né? Vamos supor que vocês queiram identificar, por exemplo, uma cavidade, né? Ou então uma espessura de material de calcário. E em cima eu tenho lá um arenito, né? Se eu fizer, por exemplo, o método de eletroresistividade, os dois materiais vão dar resistividade muito alta. E aí o que acontece? Esse calcário que eu estou lá preocupado, talvez com uma dissolução, casca e tudo mais, devido à falta de contraste que eu vou ter lá no meu resultado, eu não vou conseguir ter essa percepção. Até pelo tamanho dos vazios, né? Podem ser muito pequenos, enfim. Então eu tenho que saber escolher esse método com muita sabedoria, senão eu só vou trazer dúvidas para o meu projeto, né? Uma outra desvantagem que eu tenho está relacionado ao processamento. Esse processamento, ele normalmente não dá um resultado direto em termos de profundidade. Ou seja, eu tenho uma informação em função de uma propagação de onda, do comportamento da onda que está indo no meu meio, e eu tenho que fazer uma conversão para ver sei lá, vamos supor que eu esteja fazendo a medida de propagação de velocidade de onda sônica. Eu tenho que ver o quanto que aquela velocidade refere-se, né, em função do meu meio geológico e profundidade. Então eu tenho que ter um trabalho de processamento nesse sentido. E esse trabalho também pode vir a fornecer algum erro de interpretação. E assim, outro ponto, né, que em relação à vantagem, mas também pode ser uma desvantagem, é o seguinte: eu tenho que ver que se o custo-benefício é viável, porque mesmo que a geofísica eu consiga executar numa área muito grande, muito rápido, eu tenho que ver se essa execução é viável, porque às vezes ela não é tão proveitosa assim e eu acabo perdendo um recurso aí financeiro muito bom para o meu projeto, tá? Bom, deixei aqui resumido basicamente o que a gente falou no slide anterior, né? Então, de uma maneira geral, eles permitem que nós tenhamos uma decisão rápida e barata se compararmos aos métodos convencionais de investigação. E eu gosto de dizer sempre, né? Eles têm o objetivo de complementar informações, né? Eles não vão definir um projeto somente dessa forma, porque estamos trabalhando com dados que são obtidos de forma indireta. Então, seguir num projeto assim é muito arriscado, porque não sabemos, né, o meio que nós estamos lidando ali. Então, em termos de complementação, que eu acho que é a melhor abordagem, né, e já falamos isso em outros cursos também, que o método geofísico, junto com a sondagem direta, é a combinação perfeita para qualquer tipo de investigação geológico-geotécnica. Cada um tem suas vantagens e essas vantagens elas se complementam, né, deixando o nosso programa de investigações muito sólido. Então, basicamente, são os itens, né, que nós temos ali, mas relembrando bem, né, esses métodos, apesar de serem muito bons em termos avaliativos, eles têm as desvantagens que nós já discutimos ali anteriormente. Bom, eu tinha falado em dois termos, né, passivos e ativos. O que acontece? Existem maneiras, né, de se detectar essa propriedade.
A primeira delas é o seguinte: existem meios geológicos que conseguem já deixar em evidência ali, né, naturalmente, uma determinada propriedade. Aí eu posso citar a radiação, posso citar o magnetismo. Então basta que eu tenha um detector para ler, né, esses campos magnéticos, ler essa radiação e eu tenho uma resposta. Só que existem meios que não têm essa característica. Então eu tenho que promover, né, a inserção aí de algum elemento nesse meio, e aí essa inserção ela tem que funcionar de uma forma muito simples, que é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho aqui, né, a minha fundação, eu faço a inserção desse meio aqui, dessa onda, por exemplo, ela vai sair de um lugar e vai chegar em outro, né? E em função desse tempo de chegada, por exemplo, eu consigo saber mais ou menos que tipo de comportamento de engenharia ou material, melhor dizendo, material geológico tem aqui embaixo, né? O problema é que as faixas que compreendem esses materiais aqui, elas são muito próximas. Então, por exemplo, eu posso ter rochas que deem assinatura semelhante a solos. Por isso que é muito interessante que nós tenhamos métodos complementares, associados entre si, de forma que a gente consiga cobrir toda a nossa dúvida, né? O outro ponto também que a gente tem que levar muito em consideração é o seguinte: quanto mais afastado eu tiver esses pontos de inserção da onda, de inserção aqui da onda, até a recepção dessa onda, maior vai ser a profundidade que eu vou conseguir alcançar, né? Então, quanto mais afastado eu tiver aqui, ó, maior vai ser essa profundidade que eu vou alcançar. Porém, a minha resolução vai ficando cada vez menor. Então, eu posso ir melhorando essa resolução diante de aumento de potência dos equipamentos, mas existe um limite também. Então, o que isso significa? Significa o seguinte: se o meu problema for superficial, não compensa eu fazer um espaçamento muito grande. Eu boto aqui um espaçamento menor para ter uma leitura muito mais refinada desse meio. Agora, se eu tiver um problema muito em subsuperfície, eu vou ser obrigado a afastar esses geofones aqui, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma leitura em profundidade, porém a resolução, o detalhe vai ficar menor. Isso implica no seguinte problema. Por exemplo, conforme eu vou perdendo resolução, talvez antes, quando eu estava aqui lendo, né, com uma boa definição das características, eu podia, por exemplo, identificar porosidade, podia identificar níveis d'água e tudo mais. Quando eu afasto isso aqui, às vezes no máximo eu consigo identificar assim, esse aqui é o material A e esse aqui é o material B. Mas eu não consigo ver mais nenhum detalhe, nenhuma informação em relação aos dois. Então, para o método geofísico funcionar, ele tem que ter essas características aqui, ó. Deve haver contraste, e aí eu volto ao caso que eu falei quando a gente tem um nível lá de arenito e depois um de calcário, tem que ter contraste, porque se eu usar o método de eletroresistividade, eu não vou conseguir ver nada, né? Tem que ter contraste, tem que ver qual é a penetração que você deseja ter lá em subsuperfície para escolher esse método, consequentemente, o nível de resolução, se ele atende ao seu objetivo de engenharia esperado, e outro ponto, né? Se existem ruídos, dependendo do que eu estiver fazendo de método de investigação, eu tenho que verificar se na minha região existem ruídos. O que seriam esses ruídos? Uma interferência elétrica, uma interferência eletromagnética, uma interferência magnética, uma interferência devido a uma detonação. Imagina, eu estou fazendo uma leitura sísmica, né, com a propagação de ondas sonoras e tem uma detonação que ocorre junto. Essa onda ela vai ser captada no meu equipamento. Então eu tenho que saber o que interfere ali, o que efetivamente é representativo para aquele meio.
Do contrário, eu vou ficar sem saber o que fazer. Bom, essas seriam as etapas aí necessárias na identificação da campanha de geofísica, né? Primeiro ponto, qual é o conhecimento técnico que eu estou buscando? Eu desejo saber, por exemplo, onde está o meu nível d'água? Eu desejo saber quais materiais geológicos eu tenho ali? Eu desejo pegar alguma onda, né? Por exemplo, uma onda sonora e tentar levar para alguma correlação para obter os módulos de elasticidade desse material, né? Eu quero medir, por exemplo, a capacidade desse material de conduzir determinada eletricidade. Se esse material já possui algum magnetismo, isso pode interferir em algum equipamento meu. Então eu tenho que ter essa primeira pergunta muito bem respondida. Qual é o que eu estou buscando com esse método geofísico? Porque quando a gente faz a nossa especificação lá, levamos para as empresas, isso é o que vai definir o trabalho. Porque a empresa que é especializada, ela vai, diante do que você responder aqui, sugerir N métodos, né? E aí, dependendo desses métodos, alguns podem ser muito caros e alguns podem não ser viáveis em termos até de execução, dado a um condicionante local. Por quê? Porque eu posso vir a ter ali uma limitação que eu não consigo deixar transmitir na minha conversa com um profissional técnico, né? Agora, qual que é a técnica mais apropriada? E aí, eu já falei também que alguns métodos geofísicos, eles convergem para determinado objetivo de engenharia. Só que a gente tem que ver, né, qual que tem a maior sensibilidade em relação ao objetivo que eu estou buscando. Por exemplo, vamos supor que vocês estejam trabalhando em uma área que já foi uma mineração subterrânea, né? E agora vão construir uma pilha de rejeito ou de estéreo, enfim, em cima dessa fundação. Qual é a minha preocupação aqui? É saber o seguinte, eu vou colocar essa pilha aqui em cima e eu quero saber se essa fundação, onde eu sei que existe aqui um túnel, né, de mineração que foi aberto no passado, se esse túnel vai colapsar devido a esse carregamento que eu vou fazer aqui em cima. E aí eu faço um método geofísico. Só que acontece, chega lá nesse método geofísico e com base aí em alguns projetos antigos, eu indico para você, falo assim, olha, nesse ponto aqui é onde a gente estima que está a galeria, tantos metros de profundidade. Aí vocês fazem um ensaio e não leem nada. Ué, aí a gente pode pensar, será que você está com essa informação correta? Será que essa galeria está aqui mesmo? Olha, ela está, segundo ali a minha percepção, né, os meus projetos que eu tenho aqui, ela está sim. Ué, mas por que eu não estou lendo nada? Vários motivos, um motivo muito simples. Imagina que eu lavrei esse material aqui, né, o ar, e aí depois, quando eu acabei a lavra, eu preenchi esse material aqui também, com um bloco de ar. Ou seja, a pergunta que eu faço para vocês, tem contraste aqui? Não tem. Então eu não consigo identificar, né? Outro ponto, eu tenho que fazer essa pilha também aqui, né? E eu faço o meu método. Eu posso ter aqui uma determinada anomalia geofísica que, dependendo do material geológico, pode representar ali, sei lá, isso aqui pode ser uma cavidade, isso aqui pode ser um bloco, isso aqui pode ser um solo, tá? Eu só vou saber se eu fizer uma sondagem aqui em cima. Do contrário, eu vou continuar com hipóteses. E não importa a quantidade de seções geofísicas que vocês façam aqui, transversal, longitudinal, tentando criar modelos, se eu não tiver as investigações geológico-geotécnicas, eu não vou conseguir sair dessas hipóteses, tá? Bom, outro ponto, né? Quais seriam as premissas operacionais e o escopo do trabalho, né? É preciso entender o que é o trabalho o trabalho que eu estou atuando, né, para poder fazer a minha investigação geofísica. Agora,
Essas questões das premissas operacionais, elas são muito importantes. Por quê? Porque dependendo da característica do meio geológico ali, eu posso ter resultados divergentes. Um exemplo, eu estou fazendo o método lá da eletroresistividade. E aí eu faço essa investigação da eletroresistividade, né, num período que não tem chuva. Está um período lá de estiagem muito prolongado. Passa um tempo e aí a projetista solicita que seja feita mais sessões de investigação. E aí justamente cai no período chuvoso. Quando eu vou ver lá o resultado, né, eu noto que, por exemplo, o material que eu tinha aqui mais ou menos na superfície, ele está agora com uma alta resistividade. Antes eu não tinha isso aqui. Então eu posso assim, nossa, será que isso aqui é um solo, né, um determinado tipo de solo que tem essa característica? Ou simplesmente é uma saturação do solo em função da chuva? Então eu tenho que ter todas essas premissas anotadas, né, quando eu for fazer meu levantamento. Se eu estou fazendo lá o levantamento, eu vi que teve uma detonação, teve um tremor de terra, alguma coisa que possa impactar o meu resultado, eu tenho que ter isso muito bem registrado, de forma a tentar até isolar essa interferência, esse ruído, né, do meu levantamento. Outro ponto, às vezes a área ela não é adequada para o meu uso geofísico, né? Então, eu tenho às vezes muita água, às vezes o próprio material geológico não permite que eu tenha um método geofísico ali sendo utilizado, né? Então eu tenho que verificar se dá para fazer geofísica ou não ali, né? Às vezes eu estou fazendo, por exemplo, um levantamento aqui de eletroresistitividade e tem umas antenas aqui de alta tensão passando em cima. Isso vai influenciar no meu resultado aqui, né? E outro ponto, a gente sabe que o custo da geofísica tem-se, né, essa impressão que ele é muito mais barato que a sondagem, mas assim, a gente tem que ver se ele é viável, porque dependendo da complexidade que eu tiver ali, vale mais a pena eu começar com algumas sondagens diretas, até uma campanha, de começar em termos de robustez, tá? E depois fazer a geofísica, porque eu vou ficar com tantas hipóteses, né? Numa área, às vezes, que pode ser complexa, grande ou pequena, mas tantas hipóteses que eu não vou ter resposta para aquelas minhas perguntas. E aí o meu método geofísico ele começa a ficar um pouco questionável. Então, pessoal, são premissas que a gente tem que ter em mente antes de sair selecionando qual é o tipo de método que nós vamos desenvolver e utilizar no nosso projeto de engenharia. Perfeito? Agora a gente vai dar uma parada, né, para poder voltar e explicar a nossa situação prática, né, que visa justamente ver como a geofísica pode ajudar ou não nos nossos projetos de engenharia. Ok? Até daqui a pouco.